O Corinthians acertou o empréstimo do Félix Torres para o Internacional e tem muito torcedor do Colorado confiante que esse pode ser um baita de um negócio. Mais uma vez, eu vou te explicar melhor o porquê disso, mas antes, dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Cara, como você bem sabe, o Corinthians gastou uma baita de uma grana para trazer o Félix Torres lá do Santos Laguna do México. Chegou inclusive a lidar com um transfer ban por não pagar as parcelas do jogador como foi combinado com a equipe mexicana. Mas respira, torcedor, porque isso tudo é passado, a situação já se resolveu. O Félix Torres, na seleção do Equador, sempre se mostrou ser um jogador muito bom, cara. Mas no Corinthians, ele nunca entregou no mesmo nível que ele mostrava na seleção. E muita gente, até torcedor do Inter, pode estranhar o Colorado mostrar interesse no jogador depois dele ter ido tão mal assim com a camisa do Corinthians. Mas não tem muito tempo, o Inter conseguiu fazer algo que nenhum torcedor corintiano acreditou ser possível. O Inter acertou o empréstimo do Bruno Mendes com o Timão, onde ele não estava bem, não tinha espaço, e no Colorado, ele foi bem demais, jogando um absurdo com a camisa do Clube do Povo. E infelizmente, o Inter depois não conseguiu a permanência dele em definitivo, e ele voltou pro Corinthians, fez algumas partidas, até como lateral, e depois foi jogar no futebol europeu, hoje por coincidência, joga também lá no México. Mas tem torcedor do Inter acreditando que o Colorado vai fazer exatamente isso, trazer o Félix Torres e fazer o cara dar a volta por cima. E sinceramente, por que não acreditar? Jogar bola, o Félix sabe, parece que é no Corinthians que ele não deu certo. Mas e você? Acha que isso vai dar certo? Comenta aí, quero saber a sua opinião. E se o Bournemouth achou que o Vasco era bagunça e que ia chegar aqui e levar o Ryan de qualquer jeito, achou errado, tá? E o negócio pode melar de vez pelo jogador. Eu vou te explicar melhor tudo isso, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Olha, é claro que uma proposta de 35 milhões de euros por um garoto de 19 anos é sempre uma proposta que é tentadora para qualquer clube brasileiro. Para o Vasco, ia ser a maior venda da história, superando o Paulinho, que saiu do clube lá em 2018 por cerca de 20 milhões de euros. Mas o Vasco sabe muito bem o valor do jogador que ele tem nas mãos e tá fazendo de tudo para segurar o Ryan, cara. Principalmente pelo modelo da proposta que o Bournemouth apresentou, onde apenas 28 milhões de euros seriam de valores fixos e os outros 7 milhões de euros seriam por metas fixadas no contrato para o Vasco receber, a depender do desempenho do jogador na Europa. Com um problema que é ainda maior para o Vasco, né? Que o Vasco só tem direito a 60% dos valores econômicos dessa negociação. Então a proposta não é tão vantajosa assim para o Cruz Maltino, e o clube está tentando convencer o Ryan e o staff dele também a aguardar que no meio do ano vão chegar propostas melhores e de clubes melhores também. Por hora, o Vasco está seguro que nessas condições que o Bournemouth apresentou, o jogador não vai sair. Mas aí eu quero saber de você, o que você achou da decisão da diretoria? É uma boa? Tem que segurar o Ryan? Ou não? O valor é alto e era hora de vender mesmo? Comenta aí, quero saber o que você pensa. Privilégio. Tem jogador que não sabe exatamente que jogar com a camisa do Corinthians é um grande privilégio, uma oportunidade única na carreira que muitos deles sequer merecem essa chance. Jogador de futebol que joga em time grande, você sabe, ganha muito dinheiro. Jogador de futebol tem fama, tem status e tantas benesses que até irritam o torcedor quando esse cara não corresponde dentro de campo. E alguns jogadores, além de não entenderem a sorte absurda que eles têm por jogar em um clube da grandeza do Corinthians, ainda agem como se algumas vezes fossem maiores do que o próprio clube. O José Martínez é um jogador que definitivamente tem tido algumas atitudes que não fazem o menor sentido e só explica mesmo como o jogador não entende o tamanho do clube que ele defende e do quanto ele tem sorte por vestir a camisa do Corinthians. Só que as atitudes do jogador são de uma irresponsabilidade tão grande que ele conseguiu irritar até o calmo e manso Dorival Júnior. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu e por que é que o jogador fez o Dorival perder a linha com as suas atitudes?
Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, cara, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve agora e deixa um like no vídeo. E olha, eu vou deixar 2 camisas do Corinthians separadas aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhadinha, porque, irmão, a camisa que eu encontrei tá com condição exclusiva, um preço sensacional, tem frete grátis para quase todo o Brasil e o melhor, todo mundo que comprou tá rasgando elogios nas avaliações. Então entra lá agora, confere, tenho certeza que você vai curtir, beleza? Futflix. Creo que las excusas son para los perdedores. Realmente sabíamos que el sintético para nosotros no es bien. Sabemos que estamos acostumbrados al engramado natural, pero bueno, como te dije, las excusas son para los perdedores. En el momento de jugar nos costaba un poco, pero ya creo que en el segundo tiempo nos pudimos adaptar y pudimos como que tener más la pelota y hacer el trabajo que nos pidió el profesor. O José Martínez ainda não se reapresentou no Corinthians e, cara, a gente está no dia 19 de janeiro, indo para a 4ª rodada do campeonato estadual e o volante ainda não se juntou aos seus companheiros que se reapresentaram no dia 3 de janeiro. É óbvio que o José tem como justificar essa ausência. O Corinthians mesmo soltou uma nota explicando cada uma das ausências no momento que a equipe se reapresentou. O Martínez está vivendo uma situação que é complicada, porque ele está resolvendo questões burocráticas para a reemissão do seu passaporte venezuelano. E como ele está sem o documento, ele não pode voltar para o Brasil e nem tem data para se reapresentar no Corinthians. E tudo isso só piora com a situação política que está vivendo a Venezuela, com a captura do presidente lá, o Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos, que atrasou e desestabilizou vários serviços públicos da Venezuela. E é uma boa justificativa isso, você entende, não é mesmo? Mas não é a primeira vez que o jogador tem problemas de reapresentação no Corinthians, porque lá em outubro de 2025, ele perdeu 5 treinos do Corinthians e ficou de fora do clássico contra o Santos no Campeonato Brasileiro. E na ocasião, não sei se você vai se recordar, ele deu uma justificativa bem parecida, mas não eram os documentos dele, e sim dos seus familiares, parece que era do seu filho, que estava com problemas e ele precisou regularizar antes de vir para o Brasil com a família e se reapresentar no timão. Nós conversamos aí, Dorival Júnior, o Fabinho Soldado e eu, tomamos uma decisão, né, de multar o jogador e encerrado isso aí. É um passo à frente, vamos para o próximo jogo, daqui a dias nós vamos ter o próximo jogo e vamos encerrar esse assunto já foi resolvido, tá tudo certo. E olha, eu imagino que você vai dizer que nesse caso ele não pode fazer nada, é uma coisa que foge do controle do atleta e que nesse caso o que o Corinthians e o torcedor precisa fazer é esperar para que tudo se resolva. E se você disser isso, eu tô 100% fechado contigo nessa, tá? O que não dá para fazer, não dá pra fazer, cara, tem que esperar, mas ele tem que fazer o mínimo, pelo menos o mínimo que se espera dele. As notícias, por exemplo, são de que ele tá treinando e se esforçando pra estar em forma, e isso já é excelente, tá fazendo a parte dele no que se refere à condição física. A previsão é que ele se reapresente lá no final da próxima semana, algumas etapas dessa reemissão do passaporte ele já conseguiu fazer, então se espera que no final da próxima semana ele se reapresente no Corinthians quando ele tiver com o documento em mãos. O jogador também está em contato com o Marcelo Paz, que já foi informado da situação, e o Corinthians inclusive pretende multar o jogador quando ele se reapresentar no timão. Mas isso só vai ser definido de fato se ele vai ser multado, enquanto ele vai ser multado, quando ele chegar no Brasil para se reapresentar no Corinthians. Houve muitos rumores, inclusive, sobre uma possível troca envolvendo o Corinthians e o São Paulo, já que o Alisson pode ir jogar no Corinthians e por isso o Corinthians liberaria algum jogador, e o nome do José Martínez foi várias vezes envolvido nessa negociação com o Tricolor, algo que o Dorival fez questão de negar depois do empate no Majestoso, dizendo que não quer abrir mão de ninguém, e foi bem claro, citando inclusive o nome do Martínez.
Muitos vieram me falar a respeito que eu havia disponibilizado Carrídio e Martínez para uma possível troca. É uma mentira muito grande isso, não aconteceu. Eu não disponibilizei nenhum atleta do nosso grupo. Eu preciso de mais gente ao nosso lado e não jogadores que saiam. Gosto sim do Alisson, foi um jogador importante na passagem que eu tive pelo São Paulo, mas eu quero deixar bem claro que não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians, até porque eu estou precisando que reforcem, que cheguem mais atletas e não que percamos aí no meio do caminho. Tenho um respeito grande por esses atletas, por isso não gosto de ver meu nome envolvido numa situação que é mentirosa. Mas esse mesmo Dorival Júnior tá de saco cheio do Martínez e eu dou total razão pro treinador. Porque eu entendo que ele tá impedido de sair da Venezuela, eu entendo que ele tá fazendo tudo o que ele pode, mas será que é certo ele ignorar o treinador do Corinthians, como dizem as notícias? E inclusive, o Dorival parece que meio que desistiu de esperar pelo jogador. O Martínez, sua previsão, ele chega no Brasil até o final de semana? O Martínez é uma incógnita, eu não sei. Até agora eu não sei, não tenho uma posição. Irmão, eu vou ser sincero, se o Dorival trouxe isso a público, eu aposto alto que não foi só uma mensagem, velho. Eu aposto que foram algumas vezes que o treinador tentou falar com o jogador e simplesmente foi ignorado, a ponto do Dorival se irritar com a situação e tornar isso público, velho. É o que eu falo, o cara não faz ideia do tamanho que é o Corinthians, a ponto dele achar que ele é mesmo um craque de bola, que ele é um cara tão grande que ele pode atrasar em 2 representações e que assim mesmo ele pode ignorar o treinador da equipe, que isso é algo normal. Meu velho, se meu treinador aqui da quebrada aqui, tá? De onde eu jogo, se ele me mandar uma mensagem, meu treinador na várzea, e eu ignorar, pode ter certeza que eu vou pro banco no jogo seguinte, mesmo eu sendo importante pro time. E isso se ele me der a camisa pra jogar, tá? Isso não é só comigo não, é com qualquer um. E isso, cara, é na várzea que a gente tá falando. Agora imagina só, no Corinthians, um cara como o Martínez ignorar o treinador. Meu irmão, quem esse Martínez pensa que é? Quem você pensa que é, Martínez? O José Martínez, que nesse país aqui tem 15 jogadores melhor que ele. Melhor que ele. Na base do Corinthians botaram um moleque que é melhor que ele. Vocês pagaram 8 milhões, deram 200 mil dólares. E estão devendo, pagaram 8, pagaram 1, estão devendo 7. Ah, isso é vergonhoso. Pode parecer loucura, mas o Martínez é o tipo do jogador que tem que levantar as mãos pro céu por receber uma oportunidade como ele recebeu de jogar num clube da grandeza do Corinthians, velho. Ele jogou a carreira inteira em clubes insignificantes. O maior time que ele já tinha jogado era o Philadelphia Union. É isso aí. O Philadelphia Union era o grande clube da carreira dele antes de defender o Corinthians. Aí um cara desses recebe a oportunidade de jogar no Alvinegro Paulista, um clube gigante, bicampeão mundial, um presente do céu na carreira dele. E olha como ele trata. É bizarro, cara. Fora as bizarrices que ele já não fez algumas vezes em campo e você se lembra, né? Porque ele dá uma cotovelada nas costas do Matheus Pereira sem necessidade nenhuma, cara. A cotovelada que ele dá, sem necessidade, merece a expulsão. Vai ser expulso. E se Deus quiser, dar expulsão, ele nunca mais vestir a camisa do Corinthians. Nunca mais. Um cara como esse não merece mais vestir a camisa do Corinthians. Você, Dorival Júnior, se você, presidente, você, ô Fabinho Soldado, só que é pra vocês. Se vocês não mandarem esse cara embora do que ele fez hoje, do que ele fez agora aí, uma falta de respeito pro próximo jogo, uma falta de respeito com a camisa do Corinthians e ser expulso de um jeito como esse, por sinal, esse cara não joga nada, ele não joga absolutamente nada. É claro, ele também tem boas partidas, o próprio Neto já elogiou alguma partida boa que ele fez, isso acontece e o torcedor acaba gostando dele, por quê? Porque o Martínez corre, ele se entrega quando ele tá em campo e isso é algo que a gente sabe, pro torcedor do Corinthians, essa raça ela é muito importante, ela é valorizada, mas eu tenho que perguntar pra você, torcedor corintiano, considerando tudo que esse cara já é, que ele não é um craque, considerando que esse cara não decide jogo nenhum, considerando que o Martínez e todos os problemas que ele tem em extracampo, como essas reapresentações, se esse cara não correr, ele vai fazer o quê?
Pelo amor de Deus, né, gente? Se além de tudo isso, cara, não ser craque, não ser bom, não decidir jogo, ser um cara que se atrasa em representação, se quando ele tá em campo ele não correr e der a vida, visto que ele não é um cara que tem qualidade técnica pra jogar no Corinthians, aí você vai esperar o que dele? Aí não tem muito futuro, não dá pra imaginar outra coisa, né? Mas aí eu quero saber de você, velho. O que você pensa dessa situação? O cara se reatrasar 2 vezes, se atrasar pra reapresentação 2 vezes, o cara simplesmente ignorar uma mensagem do Dorival Júnior, não é a primeira vez que essa situação ocorre. O que você pensa de tudo isso? É normal? É tranquilo? O Martínez pode se dar o luxo de ter essas atitudes mesmo ou não? O que você pensa? Comenta aí, quero saber a sua opinião, vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau. O Hulk deu uma entrevista depois do jogo do Galo e definiu de uma vez por todas a situação dele no Atlético Mineiro. Eu vou te explicar melhor isso e o que foi que ele disse, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Olha, todo mundo, eu aposto, já tá de saco cheio dessa novela do Hulk com o Galo, se ele fica ou não fica pro restante da temporada. O Fluminense, que estava interessado no jogador e fez proposta, já havia inclusive recuado na negociação pela dificuldade em conseguir um acordo com o Galo e com o jogador. No fim das contas, o Hulk deu uma entrevista depois do jogo do Galo contra Tombense, que terminou empatado, e olha que o Galo estava completo, e ele garantiu que ele vai ficar no Atlético Mineiro e vai cumprir o seu contrato. Irmão, é claro que toda essa situação podia manchar a imagem do Hulk com a torcida, ele é ídolo do Galo. Não foi uma coisa bacana tudo que aconteceu nessa janela sob a ótica do torcedor, você vai concordar comigo. E o que dá pra dizer é que apesar de tudo isso, as coisas no fim vão se resolver no campo, cara. Apesar de ter ficado esse mal-estar, da torcida não ter gostado muito do que aconteceu, na partida contra a Tombense, o Hulk usou a braçadeira de capitão, foi o jogador do Galo que mais finalizou a gol e recebeu o carinho da torcida que estava ali no estádio. Então assim, se a temporada for boa pro Hulk e pro Galo e ele arrebentar, cara, tudo isso que aconteceu vai ser esquecido. Se não for assim, se ele jogar mal, vão avacalhar e dizer que devia mesmo ter ido embora e que é uma pena ele ter ficado. No fim das contas, o futebol é isso, cara. Se resolve dentro das 4 linhas, mas eu quero saber de você. Tô errado? Tô certo? Vai depender aí do que o Hulk fizer nessa temporada? Comenta aí. O Endrick mais uma vez deixou todo mundo enlouquecido na Europa pela sua qualidade com a camisa do Lyon em tão pouco tempo. E eu vou te explicar o que foi que ele aprontou dessa vez, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Olha, eu tenho certeza, você acompanhou as notícias sobre a estreia do Endrick no Lyon em um jogo da Copa da França, que ele já chegou fazendo gol e foi notícia em todo lugar. Mas é óbvio que ele não ia parar por aí, né, cara? E na estreia na Ligue 1, o campeonato francês, ele também arrebentou. Teve caneta, drible que deixou a torcida de boca aberta e embora ele não tenha feito gol nessa partida, ele deu uma assistência pro gol do Abner. Aí, claro, ele perturbou a defesa o tempo inteiro, obrigou o goleiro a fazer alguns milagres, inclusive num quase gol que ele fez de cavadinha, e essa é só a segunda partida dele com a camisa do Lyon, onde ele tá muito à vontade. Tem sido um absoluto monstro em campo e cada vez fica mais claro que não utilizar o garoto ou dar mais chances para ele com a camisa do Real Madrid foi um erro grosseiro do Xabi Alonso, que não à toa não é mais treinador do Real Madrid. O próximo jogo do Lyon vai ser na Liga Europa contra o Young Boys e vai estar todo mundo de olho no Endrick nessa partida. E eu quero saber de você, será que vai ter gol do brasileiro na Liga Europa? Comenta aqui, quero saber o que você pensa. Todo mundo em algum momento já riu demais do discurso da Dilma sobre quem vai ganhar ou vai perder, ou vai perder ou vai ganhar. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E no futebol a gente já viu muitas vezes uma situação assim, em que a gente tinha certeza que uma negociação entre 2 clubes seria ruim para todos os lados e não dava outra, né? Ou todo mundo perdia, ou um perdeu mais do que o outro, pouca coisa de vantagem, mas ninguém ganhou foi nada. Só que algumas coisas acontecem diferente no futebol e talvez dessa vez o torcedor possa acreditar que todo mundo
pode sair ganhando de verdade na saída do Aníbal do Palmeiras para ir jogar no River Plate da Argentina, onde, acredite você se quiser, meu irmão, ele simplesmente está vivendo algo completamente diferente do que o torcedor do Palmeiras imaginava. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o volante e como é que o Aníbal tá nesse momento lá no River Plate? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Só que antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, cara, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago pra vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol pra você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve agora e deixa um like no vídeo, beleza? Ah, e outra coisa, hein? Eu vou deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo, 2 camisas do Palmeiras separadas que, meu irmão, tão simplesmente lindas, com condições exclusivas, um preço sensacional, tem frete grátis pra quase todo o Brasil e todo mundo que comprou tá rasgando elogio nas avaliações. Então entra lá agora, dá uma olhadinha, tenho certeza que você vai curtir, beleza? Futflix. Olha, eu não sou muito de atirar pedras nem de acusar ninguém, porque no futebol é um jogo feito de acertos e desacertos e às vezes nós, treinadores, jogadores, naquele momento da adrenalina, naquele momento de alguma raiva, naquele momento de alguma competitividade, às vezes passamos do limite. E foi isso que se passou, infelizmente. Mas nós ainda tínhamos, mesmo estando empatados na eliminatória, mesmo com um jogador, eu acredito que é possível nós podermos dar a volta a isso, mas infelizmente isso aconteceu. Cara, quando o Aníbal errou naquele jogo contra o Corinthians e o Abel falou isso na coletiva, nem todo torcedor do Palmeiras conseguiu ponderar tão bem quanto o treinador sobre a atitude do Aníbal, que inclusive foi às lágrimas depois disso, e a cena pôde ser vista lá no documentário do Palmeiras no Globoplay. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu tô com vergonha pela ocupação. Tá expulso Aníbal Moreno. Esse movimento de cabeça do Aníbal Moreno é para expulsão. É claro que ele estava com vergonha do que ele fez, ele cometeu um erro bizarro e com isso o Verdão foi eliminado em casa pelo grande rival na Copa do Brasil. Nesse momento, cara, naquele momento, todo palmeirense perdeu de verdade, independente de quem dizia se o Aníbal era o cara para ser escalado naquele jogo ou não. Perdeu todo mundo junto. E a gente sabe como funciona no futebol. Quando um jogador comete esse tipo de erro, ele fica marcado para a torcida. E qualquer passe que ele dê errado depois, por mais simples que seja, vira uma prova factual da incompetência daquele jogador para praticar o esporte bretão com a camisa de um clube que o torcedor apoia tanto e que faz tudo por aquele time. O Aníbal, quando chegou no Palmeiras, pouca gente vai se lembrar, mas ele chegou no sapatinho, lá em novembro de 2023, vindo do Racing da Argentina, sem muito alarde, também não foi barato, foram 7 milhões de euros para assinar com o argentino, que já tinha passagens na seleção de base da Argentina, e quem viu o Aníbal quando ele chegou no Palmeiras, pode dizer sem pudor, foi uma contratação assustadora. Eu, torcedor do rival, quando vi o Aníbal em campo, falei, caramba, mas que baita contratação do Palmeiras. O homem é brabo, joga muita bola, corre, toca, busca o jogo. Brabo, bom demais. Como jogador, assim, indiscutível. O Aníbal chegou no Palmeiras num nível absurdo, tá? Não se assustou com o peso da camisa do Palmeiras, chegou no Verdão e virou dono da posição, uma personalidade diferente mesmo, um cão de guarda incansável, praticava o esporte futebol de maneira graciosa de se contemplar, seja você torcedor do Palmeiras ou não. E olha, ele não era muito de falar não, tá? Sempre foi uma liderança no Palmeiras silenciosa, mais pelo exemplo, pela correria, pelo jogo, do que com as palavras. E, inclusive, quando ele falava, surpreendia os seus companheiros, porque não era um cara de muitas palavras não. Jogando nesse estado, joguei acho que 7 jogos, é a primeira vez que eu ganho aqui, porque estamos sentindo
cheiro como se fosse que empatamos, perdimos. Esse time é muito vencedor, fez uma história grande aqui no último tempo. E só falar isso, que eu joguei muitas vezes aqui, é a primeira vez que ganho. A gente tem que ficar orgulhoso com a cabeça no alto, que sacamos um bom resultado. Porém, calma, torcedores, eu reconheço que com o tempo o nível foi caindo um pouco do Aníbal e também que em jogo grande ele costumava não ser tão leão assim quanto ele era em jogos menores. E além de alguns erros bobos que ele cometeu, parecia que jogo ou outro ele escalava um irmão que ele tinha, gêmeo, que tinha pouca intimidade com a bola, porque é inexplicável o Aníbal jogar tanta bola em algumas partidas e na outra ele ser um cara que parecia que nem estava em campo. Mas enfim, isso acontece no futebol e o que fazer quando você tem um jogador que é bom de bola, você reconhece que tem talento, que taticamente é importante para sua equipe, mas que ele tá sem clima para seguir no clube, porque a torcida já não o apoia tanto, ele é um jogador que você não sabe também se pode escalar, se pode colocar, se pode confiar. E aí, velho, quando a situação é essa, não tem outro jeito, o negócio é trocar. E como o Aníbal tem mercado, né, tinha mercado naquele momento, não ia ser difícil pro Palmeiras encontrar um clube disposto a gastar uma grana para contratar o jogador. E foi exatamente o que aconteceu. O River Plate da Argentina, em reconstrução do seu elenco, fazendo algumas mudanças importantes no clube, resolveu apostar no Aníbal Moreno e gastou 7 milhões de dólares para tirar ele do Verdão. E cara, eu acho que pro River foi uma baita contratação. No, siempre desde que se dio esta posibilidad, le dije a mi representante que de mi parte ni lo dudaba, que quería venir, quería incorporarme, quería ya tratar de comenzar con el grupo, así que gracias a Dios se dio todo rápido y que muy feliz, es un gran paso en mi carrera, así que estoy tratando de tomarlo com muita responsabilidade e preparar-nos da melhor forma. O torcedor do Palmeiras ficou feliz, ele não queria mais o Aníbal em campo. Pro lugar dele, o Palmeiras deixou o torcedor mais feliz ainda, porque foi lá e trouxe o experiente e, em minha modesta opinião, muito mais jogador, um dos melhores meio-campistas aqui desse país, que é o Marlon Freitas, que além da capacidade técnica, é um cara que tem uma liderança absurda também na voz, cara. Ele sabe o que falar, sabe como falar e quando falar para levantar o moral da equipe, para mexer com o brio dos caras que estão em campo. E talvez você pode até achar que isso é uma bobeira. Ah, jogador que fala demais. Irmão, faz muita diferença ter um jogador com essa postura no grupo, sabe? O cara que você sabe que tá lá pronto pra mexer com os caras, pra não deixar ninguém tremer, sabe? Pra não deixar ninguém abaixar a cabeça numa hora que de repente seu time tá lá disputando a final, toma um gol e pô, parece que tudo desandou. É o cara que tá lá, fala, vamos conseguir, pega a bola, vai pra cima. Isso muda time, tá, cara? E sim, eu sei que você pode pensar que nesse caso só o Palmeiras saiu ganhando, porque pô, peraí, saiu o Aníbal, veio o Marlon, que é mais jogador, que tem essa liderança também ali com a voz e tudo mais. O Palmeiras ganhou, mas e o Aníbal? E o River? Cara, ganharam demais também, tá? Lembra que eu te falei, o Aníbal joga bola. Como foi que ele chegou no Palmeiras? Jogando bola, cara, e muita bola. E ele chegou no River Plate agora e a torcida tá maravilhada com ele depois da estreia. O cara deu uma dinâmica absurda pro time no primeiro jogo. Distribuiu bola, controlou a pressão, um camisa 5 daquele de respeito, daquele que organiza o meio campo mesmo. Posso ser sincero? Até com mais qualidade do que ele tava mostrando no Palmeiras, viu? Mostrando que o cara respirou novos ares, tá com a confiança renovada. E é aí que eu falo, cara, esse começo dele no River me lembrou, obviamente, o começo dele no Palmeiras. Pode ser que ele acabe, assim como no Verdão, vacilando e caindo de rendimento. Pode até ser, futebol é isso e ele já mostrou que uma vez cometeu esse erro. Mas eu duvido, cara. Duvido, porque é o seguinte, no River Plate ele vai ter uma concorrência muito menor. Ou seja, vai jogar muito mais vezes, vai ser o dono da posição indiscutivelmente. E é um jogador que hoje ele tá mais experiente depois de tudo que ele viveu no Palmeiras, cara. Ele chegou no Palmeiras com bem menos rodagem e saiu do Palmeiras um jogador multicampeão. No fim das contas, eu acredito que todo mundo ganhou sim nessa negociação. O Palmeiras ganhou um volante, na minha opinião, melhor tecnicamente e também com mais liderança. O River Plate ganhou um volante, que vamos ser sinceros aqui,
é muito melhor do que o River pode pagar hoje. Mas como o Aníbal estava em baixa, aí facilitou um pouquinho para os milionários conseguirem contratar o jogador. E pro Aníbal também é um baita do negócio. É a chance de participar da reconstrução de um clube que é gigante na América do Sul, onde ele pode ser ídolo. E se ele fizer bem o seu papel, como ele sabe fazer, bom, ele pode fazer história no River Plate, tá, cara? Porque eu reconheço, o River não vive momentos tão bons, não vai jogar Libertadores. Mas, cara, é o River Plate, é um grande time. E o Aníbal tem tudo pra fazer história lá também, sabe? Fiquei feliz com a estreia dele lá, arrebentou, a torcida tá maravilhada. Não sei se a companhia vai ser tão boa, ele vai jogar com o Fausto Vera, com o Castanhos. Enfim, não é tão assim também timaço o River Plate. Mas pro que o River pode pagar hoje, sinceramente, achei uma baita de uma contratação o Aníbal e ele chegou lá com muita moral e jogou bem. E eu quero saber de você, acha que ele vai seguir arrebentando? Foi uma boa contratação dos milionários? O que você acha? O Galhardo vai conseguir arrancar o melhor do Aníbal? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau. O cuiabano, jogador do Nottingham Forest, interessa ao Vasco da Gama e pode voltar para o futebol brasileiro. E isso é tão confuso que eu vou precisar da sua ajuda para entender. Só que antes, dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Olha, eu entendi perfeitamente que o Botafogo contratou o cuiabano desacreditado lá no Grêmio e com a camisa do Glorioso no Rio de Janeiro, o lateral foi muito bem, tão bem que foi vendido para o Nottingham Forest da Premier League, a liga mais forte do mundo. E eu entendi muito bem ele seguir no Botafogo por empréstimo depois de já ter sido negociado com o clube inglês. Isso acontece, já aconteceu outras vezes. O que eu não entendi bem de verdade mesmo é que ele foi até a Inglaterra, tirou fotos com a camisa do Nottingham e depois voltou pro Brasil. Mas tudo bem, né, cara? Cada um com seus processos. Foi mais um que eu aprendi. Só que agora, com o fim do empréstimo dele ao Botafogo, o lateral foi para a Inglaterra, se apresentou ao clube da Premier League, treinou com os companheiros e tem proposta de vários clubes do Brasil para voltar para cá. A prioridade é do Botafogo, mas o Glorioso está enfrentando um transfer ban, então complica. Mas aqui eu confesso para você que eu sou bem burro para entender, tá? Que coisa é essa nessa negociação? Para que foi que o Nottingham contratou o cuiabano? O Vasco fez proposta e tá aguardando para ver o que é que os ingleses vão decidir. Mas aqui eu tenho uma dúvida, velho. Se na primeira janela ele foi pra lá só pra tirar foto, na segunda pra treinar com os companheiros, talvez na terceira ele seja relacionado pra uma partida. Quantas janelas mais ou menos vão levar pra ele estrear como titular na Premier League? Eu tô confuso. Tem jogador que a gente nem consegue acreditar mais que ele vai dar certo na bola, que ele já fez tanta coisa errada e tá mal há tanto tempo que parece que a carreira dele acabou mesmo. Mas alguns desses jogadores têm a história tão grande e ele já fez tanta coisa que inevitavelmente as coisas dão certo pro jogador, cara. Você com certeza conhece o Douglas Costa e é impossível um torcedor brasileiro que gosta e acompanha futebol não conhecer esse cara. Joga muita bola e ele vinha em baixa nos últimos anos, tá? Dando vexame pelos últimos times que ele passou, tava sem clube, treinando em uma equipe de pouca expressão no Rio de Janeiro e agora, quando ninguém imaginava, ele foi contratado para jogar novamente no futebol europeu, mas numa situação bem diferente do que você podia imaginar, tá? Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu e que time é esse da Europa que contratou o Douglas Costa? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Cara, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago pra vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol pra você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve agora e deixa um like no vídeo, beleza? E ó, outra coisa, hein? Eu vou deixar duas camisas separadas aqui na descrição desse vídeo pra você dar uma olhadinha, que estão com condições exclusivas, um preço sensacional, tem frete grátis pra quase todo o Brasil e todo mundo que comprou tá rasgando elogio pra camisa. Então entra lá agora, confere, tenho certeza que você vai gostar e depois volta aqui só pra me agradecer, beleza? Agora vem comigo pra eu te contar melhor essa história. Futflix.
Era setembro de 2025 e todo mundo estava comentando sobre a saída do Douglas Costa do Sydney FC. O atacante brasileiro estava jogando na Austrália e rescindiu o contrato com a equipe da Oceania. Obviamente, todo mundo achou meio maluca essa ida dele para jogar lá no futebol australiano. Seja sincero, quantos jogadores brasileiros vocês viram sair daqui e jogar lá na terra do canguru, cara? Eu imagino que foram poucos, mas se eu te perguntar quantos jogadores brasileiros com passagens em clubes gigantes do futebol europeu, jogadores que atuaram na seleção brasileira, que disputaram Copa do Mundo e que depois disso foram jogar na Austrália, eu tenho certeza que a sua lista vai zerar ou pelo menos diminuir, velho. O problema é que o Douglas Costa já não tinha mais naquela época, no meio de 2024, nenhuma grande proposta de mercados interessantes pelo nível que ele estava mostrando. Muito por conta, claro, do próprio Douglas Costa e de tudo que aconteceu desde que ele deixou o futebol europeu. De grande retorno e comemorado com entusiasmo pela torcida do Grêmio, quando ele acertou com o time em 2021, ele acabou sendo uma decepção total. Teve uma passagem depois disso bem discreta pela MLS, jogando pelo Los Angeles Galaxy, voltou para o Brasil para defender o Fluminense e teve uma passagem também bem abaixo pelo tricolor carioca. As portas que se abriram para o Douglas foram mesmo de mercados, sabe, alternativos. E pra ele foi uma boa, não foi tão ruim assim não, sair do radar um pouco e jogar longe dos olhos de todo mundo, já que as coisas não estavam acontecendo pra ele por aqui. Mas quando ele deixou o Sydney em setembro de 2025, ele tinha 25 jogos, 6 gols e 8 assistências em um ano que ele teve na equipe. Obviamente que com esses números, a possibilidade dele acertar com qualquer equipe brasileira quando ele ficou livre no mercado era mais uma ameaça do que uma alegria para qualquer torcedor. E eu sei que o Douglas é um cara muito talentoso, um cara que tem qualidade, e também sei que ninguém desaprende a jogar futebol. Mas quando eu, por exemplo, aqui tô falando de mim, tá, Rodrigão aqui, penso no pacote todo, com salário alto, pouca entrega e um histórico recente que não é de sucesso, eu não queria ele no meu time, no meu São Paulo, de maneira nenhuma, meu irmão, sabe? De se benzer assim, porque eu não queria, sabe? Que era um cara que pelo custo total, o pacote completo, não valia a pena. Só que ainda existem times que confiam no Douglas Costa, e ele não deu bobeira no tempo que ele ficou parado não, isso eu tenho que ser sincero, tá? Depois que ele deixou o Sydney lá, a equipe australiana, o Douglas treinou firme nas dependências lá do Boa Vista do Rio de Janeiro, postou vídeo mostrando que ele tava fininho, fininho assim, não tava com gordura corporal, porque o homem tava, olha, trincado, tá? Com muita vontade de jogar, realmente tava trabalhando firme, irmão, sabe? Sem dó mesmo. E o resultado foi que o atacante conseguiu um contrato para voltar a jogar no futebol europeu, acredita? Ele que sempre disse que era um sonho voltar a jogar na Itália, defender a Juventus, onde ele brilhou, arrumou um contrato com uma nova equipe italiana, mas bem longe de ser a Juventus ou qualquer equipe da Série A italiana. Na verdade, o Douglas Costa acertou com o Chievo Verona, que é uma equipe que hoje joga a 4ª divisão italiana, a Série D. Você deve se lembrar que o Chievo Verona disputou a Série A italiana entre 2008 e 2019, quando ele foi rebaixado. E depois de 2 temporadas na 2ª divisão, o clube foi excluído da competição por causa de problema de grana mesmo, problema financeiro. O antigo capitão do Chievo, que é o Sérgio Pellicer, ele fundou uma nova equipe, que é a Clivense, para disputar a Série D da Itália. Aí em 2024, o que aconteceu? Os dois clubes se fundiram e o Chievo Verona voltou a jogar profissionalmente na 4ª divisão italiana. É uma equipe famosa, mas que hoje tá lá embaixo na Itália, tá? Mas ó, nem pense você que isso é para desmerecer o Douglas Costa não, tá? Porque o contrato que ele tem com o Chievo Verona é provisório. O jogador tá na Série D só de passagem e logo logo ele vai arrumar para uma outra liga e isso já tá claro no contrato. No site oficial, o Chievo Verona anunciou o contrato do Douglas Costa e disse que tem duração só de 6 meses, até o fim da temporada atual. Segundo o jornalista italiano, o Gianluca Di Marzio, especialista em transferências, mercado da bola, essas coisas, o próximo destino do atacante brasileiro vai ser o Al Ittifaq dos Emirados Árabes Unidos. Os dois clubes
clubes, o Chievo e o Al-Ittifaq, têm o mesmo dono, o italiano Pietro Laterza. E o Al-Ittifaq é o clube que tava o Vitinho, você deve se lembrar que agora tá jogando no Corinthians, e inclusive é o último time que o Gerrard, aquele que fez história pelo Liverpool, treinou lá nos Emirados Árabes. Então assim, é um time que tem ali as suas estrelas. Hoje só tem um brasileiro, é o Sandro, que é volante, que joga por lá, não é muito famoso por aqui. E assim, sinceramente, o Douglas Costa é um cara muito talentoso. Ele tem 35 anos e se ele se cuidar, ele pode seguir jogando por alguns anos mais aí em ligas menores. E jogar no Al-Ittifaq não é um problema, nenhum demérito para o jogador. Um cara mais velho, jogando no mercado alternativo, tá tudo ok. O problema é que, assim, a 4ª divisão eu acho que é um pouco baixo demais pro Douglas Costa, cara, sabe? É um cara que pelo talento que ele já mostrou, pela qualidade, eu duvido que alguém nesse mundo aqui de meu Deus que conhece futebol ia imaginar que com 35 anos, apesar de todas as lesões, ele ia estar jogando na 4ª divisão do campeonato italiano. Eu espero de coração que ele consiga terminar a carreira, sabe, por cima. É um cara com muito talento, que sofreu demais com lesões, cara. A gente fala pouco disso, sabe? É um cara que teve os seus problemas de comportamento ali, sabe, de, sei lá, de extracampo no Grêmio, mas é um cara que foi mais prejudicado pelas lesões do que por qualquer outra coisa. O Douglas tinha um talento, assim, absurdo, irmão. E o futebol também não perdoa deboche, isso eu tenho que falar, tá? Se te falassem que em 2021 ele deu tchauzinho pra torcida de um gigante aqui no Brasil, que ficou sentida com a atitude dele, e que hoje ele, por mais que queira voltar ao clube, já não é mais tão bem-vindo no Grêmio assim, e que agora ele tá jogando a 4ª divisão da Itália, você ia ou não ia dizer que esse mundo, meu irmão, ele não gira não, ele capota, velho. É, irmão, e o tombo nesse capote pode ser feio, tá? Mas e você, cara? Acredita que o Douglas Costa vai conseguir dar a volta por cima, terminar a carreira de uma maneira legal? O que você pensa? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião, não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau!